Assim foi há 17 anos. Fernando, eu te interrompia, olha, porque nesse momento o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, CENIPA, que é uma unidade da Força Aérea Brasileira, está falando. Vamos ouvir. Há mais de 50 anos, a Autoridade de Investigação do Estado Brasileiro, responsável em conduzir investigações de acidentes aeronáuticos, tanto na aviação civil quanto na aviação militar. O acidente aeronáutico é um evento catastrófico, completamente indesejável para a sociedade, e na eventualidade desse trágico evento, o Estado brasileiro tem duas grandes responsabilidades. Primeiro, a investigação judicial ou a investigação criminal, normalmente conduzido pela Polícia Federal, pelas polícias estaduais. Essa investigação busca responsabilização, busca culpabilização, trabalha na produção de provas com contraditório para a defesa, existe litígio entre as partes. E a outra grande responsabilidade do Estado brasileiro é a investigação aeronáutica conduzida hoje pela Autoridade de Investigação CENIPA, da Força Aérea Brasileira, cujo objetivo é entregar segurança para a sociedade no transporte aéreo. Nós trabalhamos com fatores contribuintes, com o objetivo de emitir recomendações de segurança de voo para entregar a segurança da sociedade. A nossa investigação é uma investigação não punitiva que trabalha com o princípio da máxima eficácia preventiva, que significa se fazer prevenção com o mínimo grau de certeza. Então é importante deixar claro que, diferentemente da investigação judicial, a nossa investigação possui um caráter especulativo, porque o objetivo é entregar para a sociedade. O que nós temos até agora desse catastrófico evento, uma aeronave ATR-72, são os dados factuais. Importante deixar claro que tudo que nós temos nesse início da investigação, tudo é muito prematuro, até mesmo aquilo que nós poderemos ventilar neste momento, que porventura venha se concretizar no futuro, ainda tudo é muito prematuro. Essa é a apresentação da responsabilidade e o compromisso do nosso trabalho com a sociedade. Uma aeronave ATR-72, da empresa Voipes, decolado de Cascavel com destino a Guarulhos, com 62 pessoas a bordo, que infelizmente veio a se acidentar no interior do estado de São Paulo. Após apresentar o nosso compromisso e o trabalho com a sociedade, eu passo a palavra agora à Agência Nacional de Aviação Civil. Obrigado, Brigadeiro Moreno. Eu sou o Luiz Ricardo, estou acompanhado do Ricardo Catanã, ambos somos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil e, obviamente, queremos externar aqui, em nome de toda a agência, todos os servidores, nossos sentimentos, nossas condolências aos familiares que perderam seus entes queridos nesse acidente de hoje. Estamos aqui disponíveis para responder, da mesma forma que o CENIPA, às questões que cabem à Agência Nacional de Aviação Civil. Muito obrigado. Nós vamos iniciar agora as perguntas. Qual será o primeiro jornalista? Olá, boa tarde. Tem outro? Posso? Boa tarde. Boa tarde. Do que acúmulo de gelo na região na hora do acidente, que o piloto tentou pousar em Viracopos, Campinas, e não foi autorizado. E os comentários, enfim, nas redes sociais, é que acúmulo de gelo, muitas vezes, é muito pior do que uma própria chuva. Eu sei que o senhor falou que é tudo muito inicial, os senhores estão começando a investigação, mas eu queria saber se os senhores têm essa informação e se isso, de alguma maneira, poderia ajudar para essa catástrofe. Obrigada. Didaticamente, nós dividimos o trabalho do CENIPA em 3 fases. A primeira fase é a coleta de dados, a segunda é a análise dos dados e a última, a emissão do relatório. Relatório final, que é a palavra final do Estado brasileiro em ocorrências aeronáuticas catastróficas, que é ostensivamente publicado no site do CENIPA. Então, o relatório do CENIPA é ostensivo para a sociedade no âmbito da aviação civil. E nós trabalhamos não com provas, e sim com fontes de informação CIPAER, tudo previsto na Lei Maior da Aviação, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. E já inicialmente respondendo a sua pergunta, tudo é muito importante para a nossa informação. Eu diria que a nossa investigação ela é integrativa, nós trabalhamos com fatores humanos, fatores operacionais e fatores materiais.
É um evento catastrófico, onde as pessoas perderam suas vidas, a aeronave se incendiou, foi completamente perdida, um evento complexo. Nós temos o compromisso de entrega do relatório final ostensivo para a sociedade sempre no menor tempo possível, porém dependendo da complexidade de cada evento. Este é um acidente em massa, completamente indesejável, como eu disse, para a sociedade. E todas as informações, sejam elas de controle de tráfego aéreo, de meteorologia, tudo será coletado na primeira fase para posterior análise dos dados, né? Nós estamos nesse momento com investigadores, nós temos 7 serviços regionais. Em função de termos um país continental, nós temos 7 serviços regionais. O serviço regional Seripa 4, localizado na cidade de São Paulo, já se encontra com os investigadores lá no site crash, onde a aeronave se acidentou, e todas as informações estão sendo coletadas. Os nossos investigadores do Cenipa já se encontram em deslocamento para São Paulo. O próprio tenente brigadeiro Damasceno, comandante da aeronáutica, se encontra nesse momento de deslocamento para a cidade de São Paulo. Eu, após esta coletiva, estarei indo para a cidade de São Paulo, para o local do evento, para esclarecer posteriormente maiores informações da imprensa e da sociedade. Mas respondendo sim, tudo é muito importante e nesse momento eu não posso falar nada se existia. O que eu posso afirmar é que as informações meteorológicas estão sempre disponíveis para o planejamento do voo, que é obrigatório. Toda aeronave dentro do espaço aéreo brasileiro é obrigada a preencher um plano de voo e as informações aeronáuticas estão ostensivamente disponíveis e a gente vai levantar todas essas informações, tais como os gravadores de voo, conversas com os controladores, o que foi comentado dentro da aeronave, tudo buscando entregar serviço de excelência para a sociedade em termos de prevenção de acidentes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Viviane, da IPTV. Primeiro, eu queria confirmar se teve ou não contato do avião com alguma torre, reportando algum problema, e também se já foi encontrada a caixa preta, se foi encontrada, se ela vem para Brasília, para onde ela vai. Falar em caixa preta, se nós imaginarmos o globo terrestre, o hemisfério sul do mundo, existem 2 laboratórios no hemisfério sul com capacidade de fazer obtenção e extração de dados de extrema importância para a investigação, que são os gravadores de voo, ou chamadas caixas pretas. Existem basicamente 2 tipos de gravadores, é o CVR, ou Cockpit Voice Recorder, que é o gravador de vozes, e o FDR, Flight Data Recorder, gravador de dados. Existem 2 laboratórios no hemisfério sul, um laboratório na Austrália e outro aqui no Cenipa, em Brasília, em estado da arte de análise. A informação prévia é que nós temos a capacidade de fazer a obtenção desses dados, porém, em função da gravidade do evento, por vezes, o gravador ele é exposto a uma temperatura tão alta que os próprios equipamentos internos dos gravadores se danificam, não possibilitando a extração. Quando isso acontece, nós temos um acordo de parceria com as agências de investigações. Eu posso citar o BEA francês, o TSB canadense, o NTSB americano, lá nos Estados Unidos, e nós pedimos apoio. Se nós não conseguirmos, iremos no próprio fabricante, aqui é americano, o L3 Harris, para fazer a extração desses dados. Mas nós estamos prontos para trazer, assim que localizados no local do acidente, os gravadores para Brasília, para iniciar esse tipo de extração de informação tão importante, buscando recontar esse acidente. Como eu disse, tudo agora, eu não gosto de usar o termo especulação, mas é tudo prematuro dizer, mas o que nós temos até agora é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com os órgãos de controle de que haveria uma emergência, né? Preliminarmente, nós temos essa informação que não houve informação da aeronave, que a aeronave estaria com qualquer tipo de emergência que seja. Por isso, mais uma vez, tudo é prematuro. Não sei se respondi. Próxima pergunta. Obrigado. Aqui. Afonso Ferreira, TV Globo. Pois não. Minha pergunta seria para a ANAC. Sobre as condições da aeronave. Como que estava o registro da aeronave na ANAC? Estava autorizada? Tinha táxi aéreo negado? Só para deixar claro para a gente a diferença do que é um táxi aéreo negado do que é a autorização para voo comercial. Obrigado pela pergunta. Pela Agência Nacional de Aviação Civil, a Voipaz é uma empresa de transporte regular. Ele não é um táxi aéreo. Ele opera sobre a égide do RBAC 121 e ele estava totalmente de acordo. A aeronave acidentada também se encontrava com as condições
normais de aeronavegabilidade, que nós chamamos. Ela é uma aeronave que foi construída em 2010 e deu entrada no Brasil em 2022. Parte como é que se diz, da responsabilidade da agência é fazer as fiscalizações normais que nós fazemos. E, nesse caso, está tudo de acordo com o previsto na nossa regulamentação. O que nós recebemos até agora é exatamente o que vocês passaram. Seriam 58 passageiros e 4 tripulantes. O que nós recebemos nesse momento. Agora, essa responsabilidade de divulgação dos nomes cabe à empresa aérea, que tem a questão do check-in, a questão de quem entrou. E também a gente pede a compreensão, porque, como os senhores sabem, todos os familiares merecem essa informação antes de ser divulgado pela imprensa. Então, cabe à empresa fazer isso. A ANAC fiscaliza e monitora esse apoio às vítimas, baseado na regulamentação nacional. Nós já temos servidores da agência acompanhando essa prestação de apoio que está sendo feita em Guarulhos pela empresa. Gostaria de acrescentar a pergunta que também os tripulantes estavam com seus certificados todos válidos. Oi, boa tarde. Aqui, do outro lado. Paola Cuenca, do SBT, boa tarde. Eu tenho uma dúvida a respeito da nota que saiu há pouco, falando justamente que o voo ocorreu dentro da normalidade até 2020. A partir de 2021, a aeronave não respondeu às chamadas e houve uma perda do contato radar a 1h22. Queria que os senhores explicassem o que é essa perda do contato radar, é não conseguir mais falar com os pilotos ou é não conseguir mais ter alguma informação sobre o próprio voo, enfim, e também se há prazos para o tempo de investigação do CENIPA, quando que a gente pode ter alguma informação preliminar ou até a conclusão do relatório. Desculpa eu voltar na pergunta anterior, mas eu recebi uma informação agora aqui que a empresa confirmou 57 passageiros e 4 tripulantes. Então, o pessoal da ANAC que está acompanhando lá a prestação de serviço de apoio às famílias e às vítimas me passou agora. Você quer responder essa, Mariana? Pode ser. Os radares de controle do espaço aéreo trabalham com informações de ondas eletromagnéticas que, uma vez captadas pela estrutura metal da aeronave, retornam com informação, possibilitando o controlador de tráfego aéreo enxergar a aeronave tendo contato radar. Uma vez que a aeronave sai, ou ela pousa, ou ela perde essa informação, em acidentes aeronáuticos, nós entendemos que foi aquele momento que a aeronave ou ela teve contato com o solo, ela ficou tão baixo ao ponto de o radar não enxergar a aeronave, né? E quanto ao prazo de informação, de conclusão do relatório final, o discurso sempre é o mesmo, na verdade, a afirmação é sempre essa, sempre no menor tempo possível, dependendo da complexidade. Esse é um acidente com muita complexidade. Importante lembrar que todo o protocolo que o CENIPA utiliza na sua investigação não foi um protocolo criado pelo CENIPA nem pelo Brasil. Nós seguimos as recomendações do anexo 13 à Convenção de Chicago, lá que é uma organização especializada da ONU, lá em Montreal, não é canadense, mas é uma agência internacional, onde 193 países signatários da Convenção de Chicago seguem os mesmos protocolos, né? Em função disso, todas as vezes que acontece um acidente, nós teremos uma obrigação, diria, informal, de convidar o país que fabricou a aeronave, que projetou a aeronave, projetou os motores. Por isso, nós já mandamos um e-mail em inglês formal para o BEA, que é o congênero do CENIPA francês, e ainda para o Canadá, que é o fabricante dos motores. Nós teremos a participação desses investigadores, tanto do BEA francês, como o fabricante da TR, que também é francesa, e ainda do TSB canadense. Então, é uma investigação complexa. Nós diríamos, não é possível agora prever um prazo de emissão de relatório final, mas sempre será no menor prazo possível, buscando sempre entregar serviço de excelência para a sociedade no segurança do transporte aéreo. Boa tarde, há muitos relatos em relação ao Massarelo quando há críticas ao serviço que a empresa presta. Dentro desses relatos, inclusive, muita refugiada, ela é conhecida como passadeira. Recordo nas redes sociais e hoje tem vários vídeos de outros voos que a funcionária não funciona e o avião saiu em condições bastante precárias. Eu gostaria de saber da ANAC qual é a índice de queixa em relação a essa companhia aérea.
em relação a ele, quanto às suas condições de navegação? Bom, é importante deixar claro que existem dois tipos de reclamações. Uma em relação ao serviço prestado. Isso a gente tem o acompanhamento por intermédio de um site no governo, que é o Consumidor Gov.br, e se o atraso, o cancelamento de voo, algumas coisas desse tipo que afetam os passageiros são feitos lá. A parte de fiscalização da manutenção é feita pela agência. E assim como o Cenipa bem disse aqui, nós estamos na fase inicial de levantamento de dados. O que eu posso garantir, como eu disse no início, a aeronave em questão estava regular, todas as condições de aeronavegabilidade. Nós temos sim a rastreabilidade desde que foi construída, antes dela entrar no Brasil e depois que ela entrou no Brasil, aí sim com a fiscalização da ANAC, isso será levantado e será prestado na investigação que está sendo conduzida pelo Cenipa. Com relação a isso, a ANAC autorizou a empresa a não instalar equipamentos necessários nessa aeronave temporariamente, atender um pedido da passageira para que não fosse instalado algum tipo de equipamento de comunicação ou de navegação temporariamente? Não tem essa informação nesse momento, tá ok? O que nós temos, sim, para algumas condições do FDR, que o Brigadeiro Moreno falou, que é o Flight Data Recorder, nós temos alguns parâmetros que não foi só para voo e paz, para todas aeronaves ATR, inclusive seguindo a própria recomendação da EASA, que é europeia, onde está o fabricante, que alguns parâmetros não seriam necessários ter. Mas isso tem que deixar bem claro, são parâmetros de análise posterior, não tem qualquer relação com qualquer tipo de acidente. Agora, a sua pergunta especificamente, como eu disse, será levantado e será prestado a informação para o Cenipa. No momento, eu não tenho esse conhecimento. Mas vocês chegaram a receber essa informação? Não, eu não. Não. O que nós demos foi exatamente uma isenção em alguns dados do Flight Data Recorder, da análise de dados, não do Voice Recorder. Pelo menos é a informação que eu tenho. E como eu disse, isso é em questão ao tempo, a modernidade do equipamento. E isso foi acompanhado, todas as autoridades, as grandes autoridades no exterior, nós seguimos essa orientação. Como eu disse, isso não tem influência nenhuma com acidente algum, não existe isso. Dependendo do dado que o Cenipa precisar, pode ser que os dados naquela forma não esteja disponível. Mas os dados da investigação são utilizados de diversas fontes. Não é somente o Flight Data Recorder, como o Brigadeiro Moreno bem explicou. São vários dados que são colocados e a análise é feita posterior. A ANAC pode disponibilizar para a gente exatamente que dados não foram considerados necessários ou poderiam ser retirados desse equipamento, para a gente poder entender um pouco o que exatamente... No momento eu não tenho como lhe passar isso, mas com certeza aquilo que eu falei, nós vamos passar todo o histórico da aeronave, todo o histórico da frota para o Cenipa para poder fazer a investigação. Aqui, Janaína Camelo, da Jovem Pan News, na verdade, TV Jovem Pan News. Queria saber, diretor, se o senhor há um vídeo sendo viralizado nas redes sociais de uma passageira que teria embarcado no avião ou do mesmo modelo, onde as pessoas estavam passando mal ali por conta de ar-condicionado que não estava funcionando, enfim. Queria saber se vocês têm informação sobre isso, se seria o mesmo avião, se isso vai entrar na investigação também, reforçando um pouco aí a pergunta do colega. Não recebi esse vídeo, não tem informação. Como o Brigadeiro Moreno falou, nesse momento é tudo muito especulativo. Nós sabemos, sim, que existem casos, como eu disse, de serviços que podem estar acontecendo, mas essa informação não temos como, nesse momento, fazer o vínculo de um vídeo que está na internet, com o período, com a data, mas eu tenho absoluta certeza que o Cenipa avaliará todas essas informações. Fala mais alto, por favor. Na verdade, voltar um pouco sobre o assunto de gravadores. É importante a gente lembrar que existem aeronaves
autorizadas a até mesmo transportar passageiros que não possuem gravadoras de voo. Então, é um pouco relativo falar falta de dados atrapalha ou não a investigação. Tudo que estiver disponível nós utilizaremos, e não só os gravadores. Os gravadores são apenas parte das fontes de informação que nós utilizamos. Tudo é coletado no seu devido tempo e todas as informações, nós recebemos vídeos, nós temos capacidade no nosso laboratório chamado LabData, aqui em Brasília, de extração de, além de outras informações de dados de voz e dados do CVR-FDR, que permitem uma sincronização entre vídeos recebidos ou até mesmo com as informações que nós extraímos de gravadores de voo. Então, respondendo sua pergunta, sim, elas podem sempre ajudar a investigação, esses vídeos que são feitos. Por favor. Pois não. Felipe Duol. Eu queria saber o seguinte, vocês disseram que a caixa preta não foi encontrada, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse há 20 minutos que foram encontradas. Eu queria aproveitar esse gancho para saber, pelo que eu entendi, havia tanto a gravação de dados quanto de voz no ATR que caiu, é isso. E outra coisa, emendando a pergunta da Zileide, eu sei que é muito cedo e é muito primário para a gente dizer sobre a questão do gelo, mas é que, até para a gente conseguir esclarecer, tem uma narrativa se espalhando na internet, nas redes sociais, de que porque tinha gelo não deixaram o piloto pousar em Viracopos, o avião caiu. Para que pelo menos fosse dada alguma explicação, para que a gente pudesse esclarecer a população sobre o que aconteceu, se isso realmente pode ter acontecido, se contribui para cair, para que uma narrativa de rede social não se alimente. Obrigado. Boa tarde a todos. Com relação especificamente à condição de voo em gelo, é importante a gente ter em mente que essa aeronave ela é certificada para voar nessas condições. Ela tem sistemas de proteção para que seja evitada a formação de gelo na superfície da aeronave, mas também, caso haja essa formação de gelo, ela tem dispositivos também para eliminar. Então, ela é mundialmente, em vários países, ela é certificada para voar em condições severas de gelo, inclusive em países que não são como os nossos, que sofrem uma influência maior do gelo. Então, como o senhor mesmo mencionou, é muito cedo ainda para poder afirmar qualquer coisa nesse sentido. Nós vamos precisar coletar uma série de informações, não só com relação ao que está gravado nas caixas pretas, mas também nas condições atmosféricas e no perfil de voo que foi seguido, para aí sim, no futuro, a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Nesse momento, a gente ainda não tem como afirmar se isso foi decisivo ou não para a ocorrência. Não. Só um momentinho. Vamos... Sim, se a caixa preta... Eu não tenho essa informação. A nossa equipe que está em São Paulo lá, lembra que é importante frisar que, seguindo os artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a lei maior da aviação no Estado brasileiro, para que os investigadores do CIPER tenham acesso aos destroços, primeiro é feito o trabalho dos bombeiros, retirada das vítimas. Eu não tenho nesse momento nem certeza se nossos investigadores já adentraram o local do acidente, do site crash, para ter certeza se encontraram ou não os gravadores de voo ou caixas pretas. Então, mais uma vez, é prematuro. Eu não tenho certeza. Como eu falei, no final do dia, pela madrugada, estarei chegando lá, poderei atualizá-los. Obrigado. Pois não. Boa tarde. Prazer. As imagens, que na internet, elas mostram o avião de uma maneira muito peculiar, começa voando, depois entra um parafuso muito lento até cair efetivamente no solo. Eu queria saber, com a experiência de vocês, se essas imagens já dá para definir, pelo menos pode ter acontecido no momento do acidente, que pode ter causado o acidente? Eu costumo dizer que a investigação de acidentes não pode caminhar em separado da pesquisa científica. Por isso que nós nos empenhamos em nossas investigações. Nossos investigadores buscam mestrado e doutorado. Neste momento é muito prematuro para dizer. Pode ter acontecido eventualmente qualquer coisa. É muito prematuro vendo um vídeo dizer o que aconteceu nesse momento e nem inicialmente o que pode direcionar a pesquisa. Essa é uma regra básica da pesquisa. O investigador, quando chega no local do acidente, ele não pode estar
levado por nenhum tipo de influência a pesquisar o que é aquilo. A pesquisa é uma pesquisa integrativa, ampla. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode... Qualquer coisa seria, eu não gosto dessa palavra, seria especulativo, e é isso que a gente procura evitar. Brigadeiro, aqui, boa tarde. Aqui, ó, à direita. Pois não, amigo. Eric Rianelli, da Globo News. Muito prazer. Boa tarde aos senhores. Eu queria saber o seguinte: alguma aeronave, algum comandante, algum piloto reportou hoje condição meteorológica difícil ou se desviou de rota naquela região por conta de condição meteorológica? Isso com certeza será investigado, mas nesse momento é muito prematuro para dizer, né? O que prematuramente eu tenho de informação, mais uma vez, como eu disse, que a aeronave em momento algum reportou aos órgãos de controle qualquer tipo de emergência. Mas eu não posso avisar o amigo agora informar se houve outras aeronaves ou não. Isso será com certeza coletado durante o processo de investigação. O senhor nega ou apenas não pode falar sobre isso agora? Na verdade, eu não sei. Simplesmente não sei. Essa informação não chegou a mim. Mais 2 perguntas somente, ok? Mais perguntas, nós encerrar. Boa tarde. Muito prazer. Claro. Olha, a informação que eu tenho é aquela que eu passei. No Flight Data Record, alguns parâmetros pelo modelo foram dada isenção e, como eu falei, nós estamos levantando isso. Não tenho informação no momento de qualquer outro tipo de isenção que tenha sido dado para esse equipamento. Como o Brigadeiro Moreno falou, as caixas pretas serão encontradas, possivelmente, e aí sim teremos as condições de saber todos os dados que estão nas caixas pretas. Porque, independente de isenção ou não, como o Brigadeiro explicou, pode haver casos, né, que dados não estejam dentro da caixa preta, por vários motivos, como ele já disse. Ele é o especialista na investigação. Nesse momento, nós não temos esse dado para passar. Para mim, não fica claro, diretor, o que é esse equipamento, esse tipo de dado de registro. Ah, tá. Então, tá bom. Eu vou tentar explicar um pouquinho, por favor. Moreno, talvez você é melhor ainda que investigador. Eu sou piloto, mas eu vou deixar com o Moreno, que ele é o chefe do CENIPA. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de gravadores, ou normalmente conhecidos como caixas pretas. O primeiro é o Cockpit Voice Recorder, que grava vozes. Existem basicamente 2 modelos, um que grava os últimos 30 minutos de conversações dentro da cabine e o outro que grava até as últimas 2 horas. Mas a pergunta, mas o voo durou 10 horas, por que só gravou 30 minutos? Porque para a investigação é muito importante os 30 minutos que antecederam ao impacto, ao acidente. Então, basicamente, ele tem 3 linhas de gravação. Tudo que o piloto fala, ele grava, o gravador de voz. O que o copiloto, tudo que um terceiro piloto, se porventura houver na cabine, falar. E tudo que é conversado dentro da cabine. Se porventura uma comissária entra na cabine e fala, comandante, isso aqui é um café, está sendo gravado. Esse é o gravador de voz. E o gravador de dados, existem vários modelos e vários fabricantes, basicamente grava dados. Velocidade da aeronave, inclinação, se estava com flap, trem baixado, tudo. Existem gravadores que gravam até 5.000 informações por minuto, né? E isso é basicamente importante para a investigação, para saber, para a gente conseguir reconstruir o acidente de forma a entender aquela ocorrência para entregar a prevenção de acidentes com o objetivo de entregar a segurança no transporte para a sociedade. Então, basicamente, são 2 tipos de gravadores ou caixas pretas. O gravador de voz e o gravador de dados, né? Porventura, eu confesso que eu não sei exatamente o que não estava sendo gravado, mas existem gravadores que gravam 15 informações, que já é muito útil para a investigação, outros gravadores que gravam 1.500 informações por segundo, né? E o nosso laboratório tem capacidade, dependendo do grau de deformidade que os gravadores sejam encontrados após o impacto da aeronave, né? Existem casos, infelizmente, que o gravador não estava funcionando, e a gente não consegue extrair, mas nem por isso a investigação ela vai deixar de existir. Existem casos que algumas informações não foram captadas, mas nós temos o compromisso, no primeiro momento, de buscar tão valiosas informações em aeronaves que possuem gravadores. O senhor entendeu, basicamente, gravador de voz e dados, e esses dados são... Pois não.
Não, como eu lhe disse, nesse momento eu não tenho como dizer isso para você. Nós temos esse registro lá dentro, estamos levantando todos os tipos de gravadores, igual o Brigadeiro Moreno falou, explicou que existem, e assim que nós tivermos isso, nós temos a rastreabilidade disso. Nós passaremos para o CENIPA e, dentro da possibilidade, para a imprensa. Eu acabei de receber a informação dos meus investigadores do CENIPA 4 em São Paulo que nós estamos de posse dos 2 gravadores da aeronave, o CVR e o FDR. Já está de posse com os investigadores do CENIPA 4. Estão conosco, nossos investigadores estão conosco. E serão trazidos para Brasília. Peraí. Por favor. Nome é, sigla em inglês, o primeiro de voz, CVR, que é Cockpit Voice Recorder, e o segundo equipamento, ou segunda caixa preta, gravador, é o FD de dado R, Flight Data ou Data Recorder. Ok? Por favor, mais 2 boa perguntas. Noite. Thaisa Medeiros, da CNN Brasil. Eu tenho uma pergunta a respeito dos técnicos do CENIPA que estão no local do acidente nesse momento. A gente tem quantitativo de quantas pessoas estão lá, quantos técnicos foram levados para lá para esse trabalho, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa equipe. E uma outra pergunta a respeito do modelo da aeronave em si, a TR-72. Ela tem um bom histórico de segurança no Brasil, mas apesar disso a gente vê algumas narrativas na internet de questionar esse modelo específico de aeronave, dizendo que tinha muitos chacoalhões, ou seja, era uma aeronave menor, que dava mais instabilidade no ar. Então, só para a gente trazer essa informação de uma forma, né, da fonte, essa aeronave ela tem um bom histórico, desde quando ela está no Brasil, ela é bastante utilizada. E aí, sem esquecer, a primeira pergunta dos técnicos. Obrigada. Sim, sobre os técnicos, nós temos 6 investigadores do CENIPA 4 que já estão lá no local e em deslocamento nesse momento outros 4 aqui do CENIPA que estão a caminho também para reforçar a equipe. Dentre os investigadores nós temos, além de pilotos, nós temos engenheiros, mecânicos de voo e psicólogos também, que formam uma equipe multidisciplinar para poder levantar todos os dados de uma maneira mais abrangente possível para a gente ter no futuro, ter uma visão a mais acurada possível do cenário em que se deu o acidente. Por isso, essa preocupação toda de ter vários técnicos de diferentes áreas. Com relação à aeronave, toda aeronave que ela é certificada para operar com passageiros, ela passa por ela tem que atender requisitos muito rigorosos para garantir que ela vai atender aos mínimos de segurança para a operação desse tipo, com passageiros. E com essa aeronave em particular não é diferente de qualquer outra, né? Então, eu já mencionei aqui com relação à capacidade dela de voar em formação de gelo, mas não se resume a isso. Ela tem que demonstrar que ela cumpre qualquer requisito de desempenho, tanto em condições normais como de emergências também. E da mesma forma, todas as tripulações elas são adaptadas àquele tipo de equipamento e também passam por treinamentos rigorosos para garantir que toda operação transcorra da maneira segura. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa aeronave, como qualquer outra aeronave certificada, ela atende aos mesmos requisitos e cumpre os mínimos de segurança de qualquer outra aeronave dessa categoria no mundo. Somente mais uma pergunta, jornalista. Boa tarde. Exato. Que tipo de informação pode vir daquela operação? Como é que está essa operação e que tipo de informação pode vir do país? Seguindo os protocolos do anexo 3 da Convenção de Chicago, o país onde aconteceu o acidente, ele é denominado de autoridade de investigação. Então, por exemplo, todas as vezes que acontece qualquer investigação formal com aquilo, a nossa indústria, a terceira maior montadora de aviões do mundo, que é a Embraer, nós participamos dessa investigação, né, junto com os engenheiros especialistas da própria Embraer, que conhecem profundamente a aeronave. Nós participamos, o CENIPA, como representante acreditado do Estado brasileiro, com seus assessores, profundos conhecedores do próprio fabricante Embraer, ajudando na investigação de outros países. Da mesma forma acontece com os investigadores do BEA, auxiliados pelos engenheiros profundos conhecedores da própria montadora e os engenheiros
Pratt & Whitney, que é a empresa do motor da aeronave, né? A investigação ela é feita através de uma equipe multidisciplinar com pilotos, controladores, especialistas em regulação, controle de tráfego aéreo, médicos, psicólogos, enfim, uma variedade muito grande de profissionais, de forma a ter uma abordagem integrativa daquilo que aconteceu. Uma vez que o acidente aeronáutico é um evento catastrófico e complexo, né? Eu diria que toda a ajuda, todo o conhecimento é muito bem-vindo, até do profundo conhecedor de que montou, de que projetou aquela aeronave. Por isso é necessário a participação de outros países, de outros profissionais. Tudo com forma de entregar serviços de excelência para a sociedade na prevenção de acidentes aeronáuticos. Esses profissionais de outras agências participam da nossa investigação como se da nossa equipe fossem e realmente são cadastrados na nossa equipe, com cada profissional com seu tipo de especialidade. Um psicólogo tem competência para falar dos fatores humanos, um engenheiro tem competência para falar dos fatores materiais, outros profissionais têm competência para falar dos fatores operacionais. Tudo é colocado dentro da mesma investigação. Eu não consigo dizer agora exatamente isso. Desculpa. Já retornaram e todos participarão presencialmente da investigação. Estarão vindo para o Brasil, não tenho resposta agora de quando chegarão aqui no Estado brasileiro, mas todos enviarão representantes em função do evento catastrófico que nós tivemos. Senhoras e senhores, nós vamos encerrar, por favor. Não tenho certeza. Mas, com a maior celeridade possível, chegarão a Brasília e estará disponível para a imprensa assim que estivermos. As gravações disponíveis. Dependendo do grau de destruição dos gravadores, né? Nós temos capacidade de fazer extração, estando os gravadores até mesmo muito danificados, mas depende de cada evento. Porventura, teremos que levar para os Estados Unidos, para o fabricante do gravador, porque é uma grande necessidade de descobrir o que aconteceu, né? Eu não consigo dizer agora com quanto tempo isso vai acontecer. A maior celeridade que o caso requer. Senhoras e senhores, agradeço e a Força Aérea lamenta profundamente o que ocorreu lá em Vinhedo. Tá? Nós vamos finalizar a coletiva a partir de agora. Informo que os senhores podem acompanhar no site do CENIPA, no painel CIPAE, as informações com relação às ocorrências aeronáuticas e qualquer demanda adicional relativa à Força Aérea enviar para o e-mail imprensa@fab.mil.br. Obrigado.